Fala pessoal, trazendo mais um podcast falando sobre educação financeira e saúde. E ninguém melhor do que meu amigo Donato, que é médico, né? Estudamos juntos, médico Boa. esportista. Ele vai falar um pouquinho mais sobre as suas especializações em estilo de vida, né? E como a saúde financeira, como o dinheiro está conectado com a nossa saúde física, mental, emocional, dos relacionamentos. Então, a gente já fez uma live, né, Donato? Foi bem Sim, bacana e temos que trazer mais conteúdo como esse para trazer consciência e educação, saúde, né? Pessoas, educação e saúde para as pessoas, tanto financeira como física e mental, né? com certeza, é isso aí. É, E pode falar, meu não, querido. primeiramente agradecer, né? E assim, comemorar porque finalmente saiu, né? É, Porque demorou, mas saiu. demorou um pouquinho aí, mas graças a Deus, assim, deu tudo certo. Amém. E, assim, a ideia é essa mesmo, né? A gente trazer um pouquinho aqui do conteúdo, né? Fazendo esse bate-papo aqui da saúde, das Sim. finanças, né? Que a gente sabe que impacta, né? Uma está interferindo na outra. Com certeza. Tudo está E, interligado, né? com certeza. E aí trazer essa consciência, né? Essa educação para as pessoas. Muito bom, muito bom. Vamos começar do começo, né, gente? Estudei com Donato, né, no colegial. E, Donato, Faz tempo aí, viu? faz tempo, né? A gente tá novo, mas faz um tempinho. Sim. E, Donato, conta um pouquinho da tua história, né? E o que é que mudou nessa tua trajetória, principalmente como médico. Quais foram os momentos difíceis, porque muitas pessoas romantizam a medicina, mas traz um pouquinho da tua experiência até aqui, que é uma profissão que não para de estudar, tem que estar se atualizando sempre. Sim. Então, conta um pouquinho de quando surgiu essa vontade de ser médico e como foi esse caminho. Então, eu não sabia, né, que eu ia querer fazer medicina até mais ou menos, acho que o primeiro e segundo ano do ensino médio. Eh, eu fui numa feira ali de profissões, né, no colégio, Na escola? na escola que assim, eu já gostava muito das áreas de saúde, né, apesar de ter um pouquinho de afinidade também com a parte de exatas, mas o assunto de saúde, né, as questões relacionadas ao corpo. Eu tenho uma professora de biologia muito que ela falava muito da importância, por exemplo, de vitaminas, de verdura, de comer, essa questão alimentar, Uhum. para a questão até de pensando em vestibular. Então, foi uma época que, inclusive, eu tive uma mudança de hábito em relação a isso, porque eu não comia verdura, né? Eu não, a única verdura, na verdade, que eu comia era alface e tomate. E aí, quando ela começou a falar, eu disse, poxa, eu vou fazer vestibular, eu preciso estar bem, Bem, né? né? Então, tem que fazer essa mudança. E aí foi quando eu comecei a comer realmente verdura, mais vegetal, enfim. Então eu sempre gostei muito disso, né? Uhum. Então, assim, eu sempre pensei realmente na área de saúde. E quando eu fui ali procurar, né, saber das profissões, assim, a medicina realmente foi uma coisa que eu me identifiquei muito, né? Bacana. É uma profissão que eu acho muito linda, né? E que eu acho que ela é muito de servir, né? Muito Uhum. de amor e de servir, né? Então, eu fico muito grato a Deus por, Amém. por poder exercer essa profissão, assim, que ele colocou no meu caminho, né, porque Confiou, né? isso, É, porque é ele que já teve gente que diz assim, a gente tá aqui é só pra a gente, ele que dá o dom pra gente, né, o talento para que a gente possa exercer essa profissão, né, mas é ele que tá comandando ali com o amém. Espírito Santo para que a gente possa exercer. E é sempre muito desafiador, né, é sempre muito desafiador porque, quando eu me formei, né, foi logo no início do Covid, né, então eu acho que foi realmente a o período mais pesado que teve, né, porque foi eu me formei no final de 2019, início de 2020, em Uhum. março de 2020 já tinha pandemia. Então, assim, tudo fechado, eu trabalhava em urgência e emergência, né, ainda trabalho hoje, mas na época muito mais intensamente. Uhum. E, assim, muito paciente grave, né, muitas pessoas, realmente, assim, lidando com situações muito delicadas, né, não só de paciente, mas familiar, né, Perca, questões né? ali, isso, perda. Então, assim, acho que foi o momento mais crítico. Uhum. Foi ali, mas eu acho que é uma profissão muito gratificante. Sempre tem desafios, né, o pessoal acha que a gente primeiro que a gente é rico, né, porque médico é rico, né, todo mundo fala É, isso, né. associa logo, É, né? mas tem outras muitas questões associadas, né, e às vezes é um dinheiro, né, que a gente ganha que tá muitos outros médicos, né, Uhum. que eu já tive contato, né, que pode ter ali
até um dinheiro, mas às vezes não tem uma saúde mental, né? Às vezes está passando ali Sim. por alguma doença metabólica, Uhum. né? Enfim, está com algum conflito familiar e às vezes, né, ganha dinheiro, né? Aí Uhum. já entrando na parte financeira, né? É, Ganha dinheiro, mas não mas sabe administrar, né? a Tem torneira tá muito. aberta, mas o ralo tá aberto. Então, tá ganhando, tá perdendo também. Então, A gente vai entrar nesse tema, né, que é um tema muito pertinente, que muitos médicos até nos procuram para fazer a estruturação financeira, para fazer renegociação de débitos. Inclusive, estou com um médico querido lá de Brasília que realmente entrou numa bola de neve, vários consignados, e a gente está fazendo a parte de renegociação para ele e de estruturação financeira, né? Mas é uma profissão linda, né? Parabéns pelo seu chamado. obrigado. Eu acredito muito que Deus coloca, né? Confia, e se Deus confiou esse propósito na sua vida, né? Para você ser luz e sal na vida do próximo. Sim. Então, você faz isso com muita maestria e tenho Amém. certeza que vai abençoar cada dia mais pessoas, né? Já entrando aqui no tema, né? Dinheiro, o povo quer saber de dinheiro. E como o brasileiro, ele é imediatista, né, Donato? Eu sempre falo isso, tanto para as finanças, o brasileiro ele tem essa cultura de querer ganhar rápido, de não ter visão de longo prazo, não ter consciência de que é uma construção. E eu correlaciono isso muito com a saúde também, que a gente estava batendo um papo aqui. É, que não faz, muitas vezes, a medicina preventiva, não tem um estilo de vida, não tem um acompanhamento, e aí só procura o médico, só procura Donato quando já está com um problema muito grave, ou só procura o consultor financeiro, a Biocred, quando a bomba já estourou, né? E aí, qual a tua visão, né? O dia a dia, você vê isso realmente, ou está mudando? Tem mais pessoas que estão preventivamente procurando? Eu acho que tá mudando. Eu acho que tá mudando, João. Acho que até é, isso acho que é uma mudança de perfil mesmo da população, de estar realmente se conscientizando em relação a isso, né? Eu não sei exatamente em relação à questão financeira, né? Eu acho que a gente ainda tem um déficit muito grande, né? Por exemplo, na minha época de escola, eu nunca tive aula de educação financeira, né? Nós Eu nunca acho, tivemos, nós né? nunca tivemos, né? Que eu acho assim super interessante. Eu acho que super importante que se tenha, né? E todo Porque mundo vai usar o resto da vida, exato, né? né? Às vezes até antes de você terminar o colégio você já está usando, né? Que você está ganhando mesada, tá ganhando alguma coisa dos pais ali. Então, assim, você precisa de administrar e a gente não tem essa aula, Verdade. né? Eu, por exemplo, eu vim aprender sobre um pouco mais de questão de educação financeira quando eu estava me formando já no final da faculdade, que foi uma médica que ela participava de um grupo de investimentos Uhum. e ela via muita gente procurar o grupo de investimentos dela, né? De consultoria de investimentos, e inclusive muitos médicos porque estava começando a ganhar dinheiro e estava começando a se endividar. Então, assim, Uhum. estava ganhando dinheiro e estava perdendo do mesmo jeito, às vezes até mais. Sim. Então, aí foi nesse contexto que eu comecei a aprender mais um pouquinho sobre questão financeira, investimento, e aí foi a porta de entrada para eu aprender um pouco mais, mas eu nunca Uhum. aprendi. Eu acho que da questão da saúde, eu acho que a gente também está tendo essa mudança. Tá? Eu acho que antigamente a gente não pensava muito nisso, né? A gente queria viver torto e à direita, né? Viver Deixa a vida me levar, é, vida e leva assim, eu. ainda tem gente hoje que diz isso, né? Ainda tem algumas pessoas que dizem assim, ah, mas a gente vai morrer de todo jeito, né? Então eu vou viver É que nem deixando a com vida me dinheiro, levar. né? Não, vai todo mundo morrer, vamos É, gastar. mas eu digo assim, que tudo bem, você pode morrer, mas e se você, por exemplo, tiver um AVC e passar 20 anos aí acamado, Sim. né? Então, assim, como é que você vai viver os seus últimos 20 anos? Uhum. Né? Então a gente tem que começar a pensar nisso, né? A gente não pode só pensar no problema quando o problema chegar. A gente tem que se antever a isso, né? Eu acho que na saúde é muito disso, né? Precaver. Então acho que, inclusive, ó, os pacientes que eu tenho atendido, né? Muitos dos pacientes que eu tenho atendido vêm por causa disso, né? Às vezes é só para fazer ali aquele famoso check-up, né? É. Anual, né? Uhum. Tem outros pacientes que já vêm procurando já realmente uma mudança de hábito ali geral, né? E tem, infelizmente, ainda tem pessoas realmente que chegam pra gente já com Comorbidade, comorbidade já, né? Por exemplo, eu atendi um paciente tem pouco tempo, né? Que ele veio, na verdade, para fazer um check-up, né? uhum. Mas assim, há muito tempo sem acompanhamento médico, sem procurar um profissional. E acho que mais de 4, 5 anos. E aí, quando ele veio, que a gente fez os exames, já veio com a diabetes, né? Então, assim, ainda tem, né? Mas eu acho que esse perfil da população acho que está mudando. Sim, sim. Bacana. Muito bom. E trazendo um pouquinho para. Eu sempre bato nessa tecla, né, que educação financeira é um tema de saúde.
porque afeta diretamente nossa saúde mental, emocional, dos relacionamentos e até a saúde física, né? E você, como médico, né, o que é que você vê sobre o estresse financeiro, o impacto disso no nosso corpo, nos nossos relacionamentos? Você, como médico e como entusiasta da educação financeira, dos investimentos, que o homem sabe, viu, gente? O homem sabe. Tá Pouquinho, viu? aprendendo Bem aí. pouquinho, tô Ele caminhando, falou, viu? falou aí que desde 2019 o patrimônio já tá grande, já tá investindo, né? Já tá ganhando juros Engateando a compostos. gente chega lá, né? E quando a gente começa a ganhar os juros compostos, a gente começa a É, tomar gosto, com né? certeza. É que nem Mas, atividade física, né? A gente vê um exatamente. resultado no espelho, aí a gente começa a se incentivar. O exercício é o nosso juros compostos, né? Não só o exercício, né? Mas todos os nossos atos são juros compostos que a gente vai ter lá na frente. É isso, é É isso que a isso. gente vai acumular para a gente chegar bem lá quando a gente tiver com 60, 70, 80 anos. Verdade. Em relação dessa interface, né? Saúde e finanças, né? Saúde física, emocional, os relacionamentos, eu acho que tem tudo a ver. Né? Eu acho que eu atendo muito disso, né? Acabei não falando, mas hoje, né, eu atendo em consultório particular, né, Uhum. voltado para medicina esportiva e de estilo de vida, né, e longevidade. Comentei também que eu ainda dou plantão e também eu tenho Só uma pausa. Tu atende consulta online também? consulta online Ou também, também, né? Então, também. todo o Brasil, gente, e mundo, né? Que quem estiver Sim, precisando de um profissional com pode entrar em qualidade, contato. pode entrar em contato. E também atendo em posto de saúde, né. Uhum. E aí, assim, no posto de saúde, né, a gente tem uma população que é um perfil um pouco diferente do consultório particular, por exemplo, Sim, né. totalmente. Público diferente. Socioeconomicamente, por exemplo, muito mais, difícil, né, Sim. da gente lidar. E a gente vê muito essa questão financeira lá, né, Uhum. porque não só lá, mas no particular também, mas mais lá por causa das condições mesmo, né, que a gente atende lá, das pessoas. E a gente vê como isso afeta, né. Um outro exemplo de uma paciente, né, que ela recebia um certo dinheiro, e aí esse dinheiro ele foi subtraído por uma pessoa que era companheiro dela, né, no caso, e aí ele pegou esse dinheiro e viajou, foi-se embora, pra outro país inclusive. Caramba. Então assim, ela ficou com a dívida, né, e aí ela começou com sintomas de ansiedade, né, sintomas físicos, né, Uhum. tem os sintomas psicológicos, mas você também tem os sintomas físicos, A Siri quer participar né, também. sai daí. Mas afeta todas as outras coisas, né, João. Os nossos relacionamentos, né. Então, por exemplo, se eu tenho um problema financeiro, é muito comum da gente ver, questões de conflitos entre pai e filho, entre esposo e esposa, né, e isso vai acabar afetando, às vezes, até a própria relação, né. Sim, com certeza. Eh, não sei exatamente, né, mas, acho que a gente até estava comentando uma vez, né, sobre essa questão da taxa de divórcio, né, Sessenta e relacionada sete por cento dos divórcios, né? É uma das principais causas de de divórcio no divórcio. Então, Brasil, assim, é a má gestão financeira. então, assim, isso afeta a saúde, né. Com Quando a gente certeza. fala de medicina de estilo de vida, né, que é a formação que eu comentei aqui que eu estava fazendo, né, a medicina do estilo de vida, ele justamente olha para os hábitos que a gente tem e Uhum. como isso a gente pode usar eles ao nosso favor para poder a gente produzir saúde, a gente ter saúde, né. A gente não só esperar a doença chegar, mas que a gente possa produzir saúde a partir desses hábitos. Então isso vai entrar o exercício, isso vai entrar sono, isso vai entrar alimentação, isso vai entrar, controle de tóxicos, né, álcool, cigarro, e também vai entrar, a questão de, relacionamentos sociais, né. Então a gente conseguir manter relacionamentos sociais, afetivos, de qualidade, né, saudáveis, também é um ponto de que a gente olha para a saúde, né. Sim, Então quando a gente tem a questão financeira, né, que eu acho que muito bem poderia entrar aí nessa questão de medicina do estilo de vida também, né, com seria um outro certeza. pilar, É um hábito com também. certeza. Quando a gente tem esse pilar afetado, né, do Uhum. dinheiro, a gente vai afetar as outras coisas também, Sim. né. E aí quando a gente afeta, por exemplo, o mental, né, a questão de saúde mental, ansiedade, a gente acaba afetando os outros pontos. É muito difícil uma pessoa que está extremamente ansiosa de conseguir fazer exercício, porque muitas vezes ele não vai querer nem sair de casa. Uhum. É muito difícil uma pessoa que está extremamente ansiosa de conseguir comer bem, porque ele vai querer descontar muitas vezes Aham. na Na comida, comida. tá. Então, quando você estiver ansioso, acho que muita gente aí É, que é, tá assistindo ou vai assistir, eu acho difícil a pessoa estar ansiosa e vai comer um prato de salada, né. e tu tá trazendo esses exemplos e como eu vejo isso nos clientes de finanças, porque
porque Imagino, os imagino. maiores gargalos muitas vezes é um iFood, é um Uber, e a pessoa se permite por quê? Porque está ansiosa, porque é uma fuga, e aí vai gastando e termina sendo um ralo financeiro, né? Aí acaba uma coisa entrando na outra, né? Então Exatamente. você já tá com a finança ali afetada, aí você vai acabar descontando na comida, vai pedir um iFood que Aí vai afeta a afetar sua mais saúde, aí é um ciclo, um né? ciclo, É um exato. ciclo insano, É, que a gente chama, né? É muito bacana, tu tá trazendo e eu tô visualizando alguns casos reais, né, gente? Se você está se identificando, assista esse podcast, anota. E eu sempre digo, Donato, que de nada adianta a gente não botar em prática. sim, Então, anota as decisões. Pô, o que é que eu consigo mudar hoje? Donato falou aqui sobre essa formação em medicina avançada e estilo de vida, né? E ele falou sobre hábitos. Eu até anotei aqui, ó, sono, alimentação, relacionamentos. E eu estava vendo, tu pode me explicar um pouquinho melhor, tá? Tava vendo o podcast do Tiago Brunet com uma psicanalista que ela tá bem famosa. Ela falando que nós temos três partes no cérebro, né? Que é o córtex, né? córtex pré-frontal, Pré-frontal, que é o reptiliano, né? sim. Me corrija se eu estiver errado, tá? Que é a fuga, né? E Luta ou fuga, luta ou é fuga, isso. né? O nosso instinto animal, né? Sim, Temos o límbico, que é o emocional, e temos o racional, né? isso. Agora eu não lembro exatamente o nome, mas é esse O mesmo. racional. E muitas pessoas não usam o racional. Elas ficam no eterno animal ali, que é o córtex pré-frontal, né? E Isso, o emocional, o límbico. isso. E não se colocam nessa posição racional que Deus deu essa dádiva, Uhum. desse presente, que é da gente pensar. E se a gente pensasse mais o porquê, ou por que eu estou nessa situação financeira, ou por que eu estou nessa situação física, de saúde, porque eu tenho esses hábitos, como é que eu faço para melhorar? Porque uma coisa que eu digo sempre nas finanças é que você não vai mudar tudo do dia para a noite. Mas você consegue, a partir de hoje, pô, eu vou começar a ler uma página de um livro. Pô, hoje eu vou dormir mais cedo. Vou pegar no celular até 8 horas da noite. Por quê? Porque atrapalha menos do sono, né, Sim, Donato? Vou com ler um certeza. livro antes de dormir. Pensa uma coisa boa para dar sono, é ler um livro, né? É ótimo. Vou ler a Bíblia. Indico. E aí você vai criando hábitos mais positivos, né? Então traz para a gente, Donato, já na sua parte que você vivencia, como esses hábitos mais positivos e o que a pessoa hoje, eu estou vendo esse podcast, o que é que eu posso tomar de decisão hoje para começar a ter uma mudança significativa na minha vida. É muito isso que você falou, João. Quando a gente fala de medicina do estilo de vida, né, uma das coisas que a gente estuda também é comportamento humano, né, e a forma, né, a técnica para a gente poder mudar os hábitos, né, porque a gente sabe que não é fácil, né. E como você falou, a gente não muda da noite para o dia e nem muda tudo de uma vez só, né. Então é uma das coisas que, por exemplo, a gente fala muito, né, quando a gente fala em medicina do estilo de vida, né, e quando a gente leva para as consultas, né, que é muito difícil a gente fazer uma pessoa mudar comportamento, mudar hábito em uma consulta apenas, né. A gente tem que ter uma sequência aí, né, um acompanhamento próximo dessas pessoas, desses pacientes, para a gente conseguir mudar hábito, Uhum, né. E a mudança é aos poucos, né. É com pequenos detalhes ali, né, e que eu falo que, assim, detalhes que são possíveis e cabíveis na rotina. Porque não adianta nada a gente chegar aqui e pedir para uma pessoa mudar um hábito que não é uhum. viável dentro da rotina dela, né. Sim, Então tem que a gente sabe que a rotina da gente, né, é uma correria é, absurda, né. é. E não só pra gente, mas eu tenho certeza que todo mundo tá assistindo aí deve ter Tem sua uma vida, né? Tem isso, que ter o os relacionamento, seus tem corre, vida né, o famoso seus corre. social, vida profissional, né? Então, assim, tem que essas mudanças, né, por exemplo, quando a gente vai falar aí do exercício, né, eu Uhum, tenho que prescrever um exercício para a pessoa que ela vai conseguir fazer. Não exatamente. adianta eu dizer para ela que ela tem que fazer, por exemplo, que a OMS recomenda 150 minutos de exercício aeróbico moderado por semana, se ela não tem nem 30 para fazer por Sim. semana. E nem começou a fazer Isso, nada, né? né? E aí, trazendo até caso prático mesmo, né? Tem Uhum, um paciente que eu atendi que ele tinha uma rotina absurda, assim, durante a semana. Ele não conseguia realmente, assim, colocar o exercício, né? Ele saía de casa às 5, 6 horas da manhã, para chegar no trabalho de 8, e sim. chegava em casa já de 7 e pouco, saía de 5 e pouco, tal, mas ia pegar ônibus e tal, chegava em casa de 7 e pouco a 8 horas da noite. Então, assim, ele chegava em casa, era basicamente para ficar ali com a família, Uhum, esposa, né, filhos, jantava,
descansar uma coisinha, Vai vai no dormir. banheiro, né? Tomar um banho, fazer E tinha alguma que coisa. dormir porque tinha que acordar muito cedo no outro dia. Então, assim, como é que eu vou chegar pra essa pessoa e dizer, ó, vai ter que fazer 150 minutos de exercício por semana? É, Impossível, entendeu? sim. Então, assim, não dá. Então, aí a gente tem que entrar com algumas outras sugestões, que às vezes, por exemplo, talvez a primeira opção para essa pessoa melhorar algo, talvez não seja o exercício, porque Uhum. isso aí tá mais difícil para ela fazer. Mas talvez se ela conseguir melhorar o hábito noturno dela para ela dormir melhor, Uhum. ela já vai ter um ganho de saúde, Sim. entendeu? A gente Mais sabe, disposição, né? exato, né? E além também, né, de reduzir risco de doenças, né, crônicas, né? Pressão alta, diabetes, a gente sabe que privação de sono é uma dos fatores que Brinco estão com todo mundo, relacionados menos sua cama, né? estão relacionado tá relacionado, né, com várias doenças, né. Então, para esse paciente, inclusive, a gente adotou uma estratégia para ele começar a fazer exercício, que é o que a gente chama de, exercício, né, esportistas de fim de semana, né, que são aquelas pessoas que realmente não conseguem, e a gente tenta fazer, né, se possível, né, no fim de semana, no sábado e domingo, né, uma quantidade de exercício, né. Eu tenho até alguns estudos mostrando que tem até benefício semelhante em redução de risco cardiovascular do que, você fazer aí ao longo da semana, tá. Então, Ó, que bacana, viu, gente? Você que tem a rotina corrida, né, rotina que às vezes não consegue corrida, implementar, é uma estratégia que você pode não fazer. consegue encaixar, então no final de semana você tem uma atividade ali constante, né? Sim, exato, Consegue mitigar os riscos de com uma doença certeza. mais grave, né? E mesmo que não for o ideal, né, porque existe uma diferença entre o que é o ideal a ser feito e o que é possível de ser feito, né. Uhum. Muitas vezes a gente não vai conseguir chegar no ideal, né, Sim. mas a gente vai conseguir fazer o melhor que a gente tem ali na nossa realidade, né. E isso com certeza, né, quando você sai ali do comportamento sedentário, né, do sedentarismo, né, você já está ganhando ali, com certeza, anos de Vida, vida, né? né. Você tá Anos ganhando de vida vida. e vida aos seus anos de vida. Muito bom, muito bom. É isso, né? Em meio à sua correria, em meio ao seu caos, você começar a introduzir hábitos e entender que é uma construção, Sim, né? Assim como no financeiro, muita gente me pergunta, João, qual o melhor investimento? João, como é que eu faço para organizar minhas finanças? João, como é que... Cara, não tem como a gente dar uma receita de bolo, né? sim, Acredito que é muito do seu caso também. A gente tem que estudar, tem que ver a realidade do paciente, né? sim, A gente chama de paciente também, tem que saber os objetivos dele, fazer um exame, ver se ele tem alguma é, já alguma doença ou alguma coisa mais factível para um lado ou para outro, para a gente dar um direcionamento mais assertivo sim, de acordo com a realidade dele, que vai ser diferente da de Maria, com né? certeza. Cada caso é um caso, mas traga para sua rotina, você que está assistindo, e o que é que eu consigo implementar hoje? Seja uma caminhada, seja uma leitura, seja um sono melhor, usar menos redes sociais, que é uma Menos coisa tela à noite. menos tela à noite, né? Ler um livro, ler a Bíblia, procurar se espiritualizar, enfim, Uhum. Perfeito. busque alternativas para você colocar. E já trazendo saúde e estresse, né? Tem muitos clientes que chegam realmente tomando ansiolítico, a gente falou, né? Rivotril, Imagina. remédio para dormir, pacientes que ganham bem, né? Por quê? Porque, como a gente falou aqui, não tem educação financeira de base. Não teve na família, não teve na escola. Eu fiz administração de empresas e não tive nenhuma aula de educação financeira pessoal, só empresarial, né? Hoje está mudando. Graças a Deus a gente tem acesso à informação, seja de finanças, seja de saúde. Mas como já introduzindo um tema que eu sou apaixonado também, que é IA, né? Hoje o cloud, não sei se você hoje já usa o cloud, Não, Claudio não. tem que usar, viu? Porque é uma loucura o cloud. Só, se você não usa o cloud, comece a usar também. Você é empresário, você tem que colocar na sua empresa, que ele automatiza muita coisa, mas trazendo para a tua área, né? Para a questão do estilo de vida, da medicina no geral, como é que a IA vem sendo utilizada hoje contigo e o que é que tu vê para o futuro também da IA na medicina? Eu acho que a IA vai ser muito do futuro mesmo, tá? Eu Uhum. acho que não só da medicina, mas em tudo, Da vida né. geral, né? Humana, né? Hoje em dia a gente já usa muito, né, da Aham. IA, né. Até mesmo, por exemplo, no prontuário do do da atenção básica, né, do posto de saúde onde eu atendo, o prontuário ele já é Que com massa, com daqui da Prefeitura de isso. Recife.
tá? bacana. Que eu acho que na verdade, acho que é nacional, né, da Ah, já é rede do SUS, né? isso, Uhum. tá? Mas a gente tem, né, tem alguns componentes da IA ali que ajuda a gente, né, dá alguns lembretes, né, vai orientando e fazendo algumas lembranças para que a gente tem que olhar para a saúde do paciente, né. Uhum. A gente já tem, por exemplo, prontuários, né, que tem IA, né, para a gente poder, às vezes, até de Ver o ver o histórico, né? histórico, às vezes não perder nenhuma informação ali da consulta, né, da conversa que a gente está tendo com Uhum. o paciente, né. Então acho que a IA ela já está presente, né, em muitas coisas, né, Uhum. até em questões de diagnóstico, tratamento, né, a gente usa muito, e eu acho que vai ser o futuro, né. Pronto. Eh, E eu quais são acho os riscos que você vê é, para a medicina? E já trazendo um ponto aqui que eu acho muito bacana, né, trazer, dos pacientes não irem no médico e se consultarem com o ChatGPT, com a IA. e esse daí é um Quais dos são os pontos, né, que riscos? já acontece, né. É, muito. Antigamente era o Google, né, muito do Google e às vezes os pacientes às vezes já vêm, né: "Não, Uhum. eu procurei no Google e estava dizendo Já isso, vim isso com e o isso". diagnóstico, né, É, doutor? ent Eu só vim confirmar, mas já vim só vim pra saber aqui, né, se é isso mesmo ou não. você Então não é tem assim não, né? Pelo amor espero de que não. Deus, viu? Então assim, tem muito, né, É. eh, e muitas pessoas realmente vêm assim, né, Uhum. pra querer isso, né. Eu acho que esse é um dos riscos, né, de as pessoas esquecendo da parte clínica mesmo, e acho que da relação, né, interpessoal, né, médico-paciente, né, pra gente poder Do ajudar humano, o né? humano, né. É. Que vê as emoções, que Isso, sente as exato, né, dores, porque né? exatamente, né, porque a IA pode até dar uma informação correta ali, sobre alguma Uhum. coisa, né, mas o feeling ali, o cara a cara, né, pra gente ver como é que a pessoa tá, Sim, a gente não vai conseguir a IA não vai conseguir lhe a dizer. sensibilidade, né? Exato. Né, então acho que esse é um dos riscos, né, eu acho que outro risco também, eu acho que está relacionado ao profissional que, como você falou, né, a medicina no início, né, é uma área que a gente tem que estar sempre estudando, né, sempre tem atualização, sempre, todo ano, então sempre tem coisa nova, então a gente sempre tem que estar atualizado e estudando essas coisas novas, né, que muitas coisas, por exemplo, do que eu me formei na época, hoje já não são mais, então, se a gente não está atualizado, né, a gente vai deixar passar muita coisa. Então talvez a pessoa que esquece essa parte e vai só para a parte da IA, acho que também é um risco, né, da gente tá perdendo aí as informações e também, assim, a gente não vai conseguir oferecer o melhor para os pacientes e para as pessoas. Bacana. É, tem que estar estudando sempre, né? Eu digo que qualquer profissão, mas medicina tem que estudar mais um pouquinho. Eu digo assim, acho que até na vida, né, acho que na É, vida a na gente vida. sempre tem que estar estudando, Sim. sempre estar Se procurando melhorar. atualizando, até porque hoje o mundo muda muito rápido, né? E assim, até pensando nessa parte da IA, né, Uhum. para qualquer trabalho que você vai ter que fazer, né, você vai ter que estar muito atualizado, né, Sim, e muito, ser muito competente, né, no que você está fazendo, sim, né. com certeza. Porque daqui a algum tempo vai ter robô aí, né, fazendo um É, bocado de coisa. Então, se você não está preparado, atualizado, né, focado em estar sempre melhorando a sua vida, né, o seu trabalho, enfim, você vai acabar sendo substituído por uma IA da vida, entendeu? é verdade. E já tem muito, viu? Já tem muito. Eu falei dessa parte das pessoas se consultarem no chat GPT e eu vejo também no financeiro, né? As pessoas não vou jogar tudo aqui, o chat vai me dar um resumo, vai me dar a melhor opção de investimento e acabam caindo em muitas furadas, muitas ciladas, porque o brasileiro tem isso de ser imediatista e querer o caminho mais curto sempre, Sim. né? E aí você acaba perdendo muito dinheiro e até atrapalhando sua saúde. Não seja assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E já trazendo essa parte de estudo e que o médico hoje ele não hoje, né? Sempre ele foi formado na parte técnica, mas eu sinto uma dor muito grande até nos clientes médicos da parte de empresário, porque o médico ele é um empresário, o advogado ele é um empresário, o arquiteto Sim. ele é um empresário, né? Mas eles se formaram com as habilidades técnicas finais da sua profissão. E para ser empresário, a gente tem que entender de finanças, tem que entender de gente, tem que entender Fluxo de caixa. de contabilidade, tem que entender, enfim, de outras soft skills que não estão no Sim. componente da nossa faculdade. E qual a tua visão de médico empresário e o que tu já viu, não precisa dizer nomes, claro, de médicos que erraram muito no financeiro e na sua própria empresa? Eh, assim, realmente, né, é como você falou, a gente não tem isso, né.
Uhum. E como eu falei antes, né, eu não a gente não vê nada disso na Na faculdade, faculdade. né, e assim, a gente tem que ir metendo a cara e se errando, né, Vivendo e aprendendo. errando, perdendo e É, aprendendo, né. Como eu disse, eu tive essa pessoa aí abençoada por Deus que que direcionou, né? direcionou um pouquinho, né, mas, eu ainda, assim, tenho tenho minhas lacunas, né, a ser preenchidas em relação a isso, né, ainda hoje. Eu estudo isso, né, uma das mentorias que eu falo, a gente também fala muito disso, né, De gestão, de né? gestão, de questão financeira, de diferença de CPF e CNPJ, Uhum. né, que a gente tem que diferenciar. Então, assim, a gente está sempre estudando isso e, assim, é uma dificuldade para mim, né. O pessoal diz que o pessoal da área da saúde, né, tem dificuldade com dinheiro, né, com É, finança, né, com conta, né, o é. pessoal diz. Mas tu já tem uma facilidade com exatas, né? Tem, Já tem mas, uma assim, facilidade essa maior. questão desse desse material mais relacionado à questão de contabilidade, essas coisas, eu tenho um Uhum. pouquinho de dificuldade, né, então Sim. eu tenho que estar estudando, né, e assim, para mim é uma coisa chata Uhum. de estudar, né, mas a gente é adulto, né, a gente só faz o que a gente quer, né, Eu digo tem que que fazer o você chato também, tem que saber o né. mínimo para você chegar no seu contador e fazer as perguntas certas e não ser Exato, enrolado pelo isso, contador fazendo algo errado, né. Mas aí você pode terceirizar, mas você tem que ter a mínima noção do isso. regime tributário que você está, enfim. Então, assim, isso para mim ainda é uma dificuldade, né, Uhum, antes era mais, né, muito mais, eu não realmente perdido mesmo. uhum, Hoje em dia, ainda bem, graças a Deus que eu tenho um pouquinho mais de noção, mas ainda assim, sempre estou perguntando, estou estudando para poder realmente ter um pouquinho de noção, né. Em relação a casos, né, que eu já vi, uhum, eh, não sei te dizer tantos, tá, mas já ouvi relatos, né, uhum. relatos de não de, assim, pessoa conhecida, Diga os né, nomes. ela deixa aí off, Deixa em off, deixa em off. mas assim, que realmente, assim, tinha dificuldade da questão de contabilidade CNPJ, né, então, Uhum, assim, entrava e saía tudo, né, não tinha aquela questão, aquele dinheiro que era separado para o CNPJ, né, misturado uhum, CPF, CNPJ, ficava uma loucura, né. Além dessa questão também, né, que eu falei muito da questão que eu acho que aí eu acho que é uma coisa médica mesmo, né, acho que é da área mesmo, dessa dificuldade, e aí você acaba perdendo muito dinheiro, né. Você pode até tá ganhando um dinheiro bom, mas você acaba perdendo muito, porque você não tem esse direcionamento muitas vezes, né, às esse vezes controle, esse essa controle, clareza, né. e aí você acaba realmente entrando num barco sem fundo, né. E tu já falou isso, né, e eu vejo isso muito nos médicos, que vai de 0 a 100 muito rápido, né. Você estava liso, literalmente, ali na faculdade, Passou né, 6 anos ali só na na labuta, sem batalha, fazer sem ganhar aí nada. quando você se forma, começa a ganhar um dinheiro bom e existe outro ponto que eu quero que tu traga a tua visão também, que é a pressão social. Porque se espera do médico e a sociedade tem a visão de que o médico é muito bem financeiramente e é rico. E aí, quando ele se forma e começa já a trabalhar ali, existe uma pressão social que a gente não pode negar, e quero que tu traga a tua visão, que ele tem que ter um bom carro, que ele tem que ter, morar bem, que ele tem que ter as melhores roupas. E como é que tu vê isso no meio médico e tua visão também sobre isso? Existe ou não? Existe, né, a gente sabe que existe, né. Eh eh, eu acho que sempre existiu, né, desde quando eu entrei aí na área, né, que eu vejo que tem muito disso, né, a gente é até muito cobrado, né, às vezes em situações de trabalho, né, a gente vê aí Uhum, direto, né, médico sendo cobrado e tal, com a pressão social. Então, assim, a gente ganha um valor, né, que muita gente considera como muito dinheiro, né, mas as pessoas esquecem também, às vezes, das dificuldades, né, que a gente sofre, né. sim. Então, por exemplo, quem tá dando plantão aí em UPA, né, o que é que não sofre, né, em relação à dificuldade de recursos, né. Às vezes é médico que tá dando plantão aí com 2 3 colegas, né, que só para almoçar, né, E olhe lá, e né? olhe lá, né, para 30 minutos, né, 1 hora. Eu já tenho colegas que falaram isso, né. Uhum. Então se dá 12 horas de plantão e só descansa 1 hora, né, como é que você vai estar bem mentalmente para cuidar de alguém, né. E assim, lidando com situações extremas, né, muitas vezes. Então assim, é difícil, né, a gente passa por uma questão física, né, porque Uhum. é cansativo fisicamente e sobretudo mental, assim, muito estressante, né, Emocional é também, né? emocional para o que a gente vê. Então, assim, muitas vezes a gente chega em casa exausto, né, Uhum. e assim, e chegar em casa a gente tem que também
que dá atenção para a família, tem esposa, tem filho, né, a gente também quer ter Vida uma vida social, né? social, né. Então, assim, tem muitas outras coisas aí fora o dinheiro, né, acho que as pessoas olham muito só para dinheiro, Sim. né, mas esquecem de todo o resto, né, da parte humana mesmo, né. Às vezes a pessoa esquece que a pessoa é É um gente também, ser. né. A pessoa vai comer, às vezes: "Oxi, o médico vai comer, é?" É. Senão vai ficar sem comer, aí E até vegetar. para atender bem, É, né? exato. Então, assim, a gente é humano também, a gente também tem que parar para descansar, a gente também tem que comer, a gente também tem que ir no banheiro, a gente também tem as nossas necessidades, como todo mundo, né, eu acho que todo mundo tem esse direito. A sensibilidade dos pacientes para com os profissionais. Sim, e assim, acho que socialmente também, né, Sim. porque às vezes não é só o paciente, mas outras pessoas também que acham que, assim, é só flosô, né, É, e é não bem vê diferente a. disso, né. E aí, assim, em decorrência disso, eu acho que vem todo o resto, né, de Uhum. achar que ganha muito bem, aí tem que ter sempre tem um carrão, sempre tem as melhores roupas, as melhores casas, sempre tem casa nos Estados Unidos, né, não sei o É, quê, e às vezes não é nada disso, sim. né. Às vezes você tá ali e conheço pessoas, por exemplo, que ganham até um dinheiro bom, mas que ajuda pai, que ajuda mãe, que ajuda irmão, então assim, não é Tem só muitas isso, responsabilidades, né? exato. Tem muita coisa por trás, né. E eu acho que isso está muito ligado à educação financeira e à conscientização, né? Eu acho que em todos os meios tem muito, principalmente com as redes sociais, muito da comparação, e a comparação é a ladra da felicidade, né? E eu gosto de usar até uma analogia com Jesus, né? O maior rei, ele veio maltrapilho, não tinha onde dormir, veio de, assim, não tinha o que vestir, né? Não tinha o que comer, e Deus supriu todas as suas necessidades. E quem vê cara não vê por dentro, né? Se a gente fosse julgar todo mundo pela aparência, meu pai foi da Ceasa, né, muito tempo, e lá a gente tinha essa visão também. Ele me ensinou desde pequeno que a gente não podia julgar pela capa, porque às vezes vinha um cara com carrão, mas não tinha crédito na praça. Ninguém vendia fiado para ele. E às vezes vinha um senhorzinho de bicicleta com aquelas camisas de botão, e ele tinha crédito na praça com todo mundo e tinha muito patrimônio, tinha muito dinheiro. Então acho que não só na profissão médica, mas os brasileiros no geral tem muito disso da comparação, principalmente com as redes sociais, e a gente tem que se conscientizar, né, de que cada um sabe os seus objetivos, cada um sabe o que você passa, que não é fácil, né, para os médicos, Sim. como para os outros segmentos, e também o que é que lhe faz feliz. Que é até uma pergunta Ah, tá. que eu vou entrar aqui, que o que é sucesso para Donato, né? O que você enxerga hoje como sua realização, em todos os âmbitos da sua vida? Eh, acho que atualmente, né, acho que principalmente, né, depois de tudo, de passado muita coisa, eu acho que uma das questões de sucesso para mim foi ter e tá tendo, né, um maior relacionamento e maior intimidade com Deus, né. Eu acho que para mim isso às vezes pode estar, assim, um dia muito ruim, né, mas às vezes eu penso: "Pô, Deus está aqui comigo, né, Jesus está sempre caminhando comigo aqui do lado", então para mim isso já é uma vitória, já é um sucesso, né. Mas eu acho que sucesso também, eu acho que é você, eh, ter liberdade para você fazer, liberdade eu falo de tempo, né, Uhum, liberdade de escolhas para você poder, estar com quem você gosta, né, de fazer o que você ama, né, de ter saúde, né, para você poder aproveitar a sua vida, né, não só agora, né, e eu não falo aproveitar agora com exageros, né, uhum. mas eu falo aproveitar em relação a relacionamentos, família, filho, Sim. esposa, Tempo, né, de tempo qualidade. de qualidade, exatamente. E também você ter essa saúde, né, essa disposição de tempo para você poder aproveitar o tempo que vai ter ainda, né. Uhum. Então você ter tempo para aproveitar com seus filhos, com seus netos, né. Eu acho que família para mim acho que é o mais importante, né. Eu sempre boto Deus, família e trabalho, nunca inverto a ordem. É, Acho que até Joel J fala isso isso. também. E E a nas família minhas, é sempre o primeiro ministério, né, é, a gente, né, então somos sacerdotes do exato. lar.
E eu falo também que em minhas orações é saúde e paz. Porque o cara que não tem saúde, ele só pede saúde. Ele não É, vai pedir outra coisa. E a paz é você dormir bem, né? Você estar bem com você estar bem com Deus, se relacionar realmente com o Criador, seja qual for a sua religião, tá? A gente, nós somos cristãos, isso que a gente independente fala de muito, né? religião, mas a gente respeita, a gente entende que cada um tem sua visão, mas eu entendo que existe sim um Deus que cuida de nós e teremos aflições, mas ele venceu o mundo. Essa é a promessa, né? Bom, foi que ele mesmo avisou, né? É, Pessoal, terei e aflições, até ele terei. teve, né? E É, até ele teve. Então a gente mas, não vai escapar. é, Mas se a gente se cuida, tem hábitos mais positivos, a gente consegue ser racional, se colocar em terceira pessoa e consegue lidar com essas situações de uma forma bem mais assertiva, né? E, Donato, já caminhando para o fim, ah, não pessoal, acredito. falem aí. Por favor, viu? Tenho certeza que agregou muito na vida de todos aqui. Já quero te agradecer. Vamos fazer mais projetos juntos, tá, gente? E eu acredito muito na educação financeira como tema de saúde, na medicina esportiva, de estilo de vida. Acredito que finanças está muito relacionado com isso. Donato é um cara que é muito relevante na sua atuação. E se você pudesse deixar uma mensagem para todo mundo que vai ouvir, que vai ver, né, no Instagram, no TikTok, no YouTube, qual seria a mensagem simples, curta e direta que você deixaria hoje para as pessoas terem uma maior saúde, e paz? Eu acho, gente, que a gente tem que estar sempre procurando evoluir, né, crescer, né? Isso passa muito pela questão de você ter paz no processo, né? Muitas vezes o processo de outras pessoas vai ser diferente do seu, né? E tá tudo bem em relação a isso, né? Porque a gente tem realidades diferentes, né? E a gente está Com sempre certeza. procurando melhorar em relação a todos os aspectos da nossa vida, né? Então, tentar iniciar uma atividade física, né, um exercício, nem que seja uma vez por semana, buscar a Deus com mais frequência, né, nutrir a nossa espiritualidade, né? A gente fala como cristão, né? Por isso que a gente fala muito Deus aqui, mas é nutrir a sua espiritualidade, né? A espiritualidade é tudo aquilo que você se relaciona, né? Tudo aquilo que se conecta com o sagrado, né? Independente da sua religião. É, você fazer as coisas procurando você ter melhora da sua vida em si, tá? É muito relacionado, eu falo muito do exercício, né? Pela minha especialização em medicina esportiva, mas eu acho que da medicina do estilo de vida também, né? Todos os aspectos. Então é você procurar dormir melhor, procurar se alimentar melhor, né? É, no, se nutrir realmente, né? E não só comer. Buscar relações positivas, saudáveis, né? Eu acho que nem sempre vai ser possível tudo, né? A gente tem uma vida muito diferente de um para o outro e às vezes a gente vai Realidades isso, diferentes, às né? vezes a gente vai conseguir fazer uma coisa só, Sim. tá? Mas provavelmente vai ser uma coisa que vai lhe tornar melhor, vai fazer você ser uma pessoa melhor, vai fazer você crescer, às vezes vai fazer você conhecer outras pessoas que estão ali passando pelo mesmo processo que você, que vão ajudar. Então acho que é isso, eu acho que o processo tem que ser sempre de melhora, né. E sempre quando tiver dificuldade, pedir ajuda, né. Eu acho que isso tanto em relação à saúde, né, quanto também em questão financeira, né, a gente precisa às vezes de um direcionamento, né. Às vezes a gente sabe o porquê tem que fazer, né, a gente sabe como tem que fazer, às vezes, né, eu tenho que parar de gastar mais, eu tenho que começar a fazer exercício, eu tenho que comer melhor, mas às vezes a gente não sabe o que fazer, Uhum. né. E às vezes a gente precisa de um direcionamento de um profissional que vai direcionar para a gente poder fazer as coisas. Então acho que a gente não tem que ter medo, nem vergonha de pedir ajuda, seja para o que for. É uma grandeza, né? Isso, Reconhecer. exato. E E isso é muito humildade, mais né, a gente tem difícil que ser para os humilde homens, né? sempre, né. E eu vejo que isso é muito mais difícil para os homens, né? Você reconhecer que precisa de ajuda e ir atrás de ajuda. Então, gente, Isso. para finalizar, anote pelo menos uma decisão que você vai botar em prática hoje e comece. Né? Já siga o Donato, segue o João Vasconcelos se você ainda não segue. Se inscreve aqui no nosso canal, dá o seu like para mais conteúdos como esse e coloque em prática. Porque se você ouviu até agora e não botar nada em prática, de nada valeu.
Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.